Hedonista ou radical? Ótima questão, Jones. Agora, antes de mais nada, seja bem-vindo aí novamente ao nosso podcast. Veja, uma vez mais, eu acho que o que eu vou dizer aqui é bastante complementar ao que disse o Fiuza. O Fiuza está apontando para feira de demagogia, né? Para oportunistas que compram um discursinho, botam na prateleira porque isso atrai um mercado. E ele está certíssimo nisso. Mas aí eu vou um passo além nessa análise para perguntar o seguinte: por que, né, que foi mais ou menos o tema da nossa discussão no último podcast com a presença do Flávio Gordon, por que essa prateleira está sempre do lado esquerdo? Por que essa prateleira tem denominadores comuns que a gente consegue detectar? Como, por exemplo, o hedonismo, como, por exemplo, o materialismo, como, por exemplo, o anticristianismo, né? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente vai entender que tem método. Então, no meu livro que você mencionou, do Confissões do Ex-Libertário, eu comparo dois textos meus, afastados no tempo, sobre aborto. No primeiro, eu reconheço o dilema, eu trato com certa delicadeza, mas eu sou um pouco duro ao afirmar que quem enxerga já na concepção ali uma vida humana, talvez esteja exagerando e tudo mais. Então eu tento ser meio tucano, né? Falar, não, até uma certa fase da gestação, talvez o pragmatismo e outras questões falem mais altas e a gente tenha que ponderar e tudo mais. E depois eu me dei conta do quê, né? E essa é a grande tese do meu livro, que o pêndulo extrapolou. Se o movimento feminista começou com alguma razão de ser, porque não havia sufrágio universal para as mulheres, se o movimento racial começou quando tinha lei Jim Crow nos Estados Unidos, se o movimento LGBT começou quando o gay era preso, ou sei lá, pederastia era crime, né? Hoje, o que nós temos é algo muito diferente desses movimentos. E aí tem método, né? Você começa a ver que se o aborto era tratado como um tema delicado, trágico, doloroso, porém, algumas pessoas entendiam que talvez fosse a menos pior alternativa para algumas pessoas ali naquelas circunstâncias. Hoje o que nós temos é algo totalmente diferente. É inegável que temos a banalização do aborto. Mulheres não querem mais dizer que tem que ter coragem de assumir que fez um aborto, por mais trágico que seja. Elas querem se orgulhar dos seus abortos e gritar, eu fiz aborto, como se isso fosse uma virtude. Estão discutindo aborto após 6 meses de gestação. Estão discutindo, na verdade, infanticídio. Infanticídio. Aqui nos Estados Unidos tem democrata que acha que se o bebê nasceu com algum tipo de problema, a decisão cabe apenas ao médico e aos pais. Se não quer levar adiante, elimina um bebê vivo fora da barriga. Então, estamos falando em infanticídio. Isso me remete a algumas tribos indígenas atrasadas. E aí vem junto essa agenda também, né? Os índios é o bom selvagem russoniano. Eles é o relativismo cultural. Né? Quem somos nós para dizer que a civilização ocidental judaico-cristã é mais avançada do que a tribo dos tupinambaras? Então, existe uma linha nessa trajetória que tem um sentido. E acho que é importante a gente entender isso. Até porque dentro desse relativismo, dessa visão anti-humana até, né, jaz, por exemplo, contradições inegáveis que tem método para quem estudou a escola de Frankfurt. Abolir a confiança na razão, na capacidade do argumento lógico, aristotélico. A não pode ser não há ao mesmo tempo. Então, a mesma pessoa que diz meu corpo, minhas regras, para matar um bebê formado, que é um outro corpo, dentro do útero materno, é a mesma pessoa que diz você é obrigado a tomar a vacina e dane-se o seu corpo. É uma vacina experimental, mas cala a boca e toma aqui, porque é a ciência e o coletivo que importa. Então, essa incoerência gritante, ela não pode ser fruto de burrice apenas. Tem método. Tem método. E aí, quando a gente vai questionar qual é o método, a gente começa a entender um pouco disso. São ideologias que surgiram para substituir seu principal rival, que é o cristianismo. Então, são ideologias anticristãs, anti-humanas, anti-vida humana sagrada na sua essência. É por isso que são os mesmos grupos que batem os bumbos da visão de Gaia como a coisa que importa, que é o ambientalismo radical. O homem é uma praga, o homem é o verme, o planeta precisa ser salvo do homem. É uma visão misantrópica,
Tá lá na mesma patota, na mesma agenda, né? Ou então a visão dos animais, direito dos animais. O ovo da tartaruga passa a ser sagrado, mas não o feto humano em desenvolvimento dentro do útero. Então isso também tem método. As pessoas estão sendo demagogas nas feiras da vaidade, mas por que todas as pautas que Hollywood, que globais compram, que Lula e a esquerda compram, por que os empresários bilionários colocam na escola os professores alinhados a essa visão de mundo, são todas inclinadas para o mesmo lado? E tem um denominador comum aqui. Por que não pode ter uma demagogia cristã? Por que não pode ter alguém virando e falando assim, não, a vida humana vale desde a sua incepção e that's it? Porque isso é o inimigo. Isso é o inimigo. Então, nós estamos discutindo aqui coisas que têm uma razão de ser. Eu estou lendo um livro, The Divine Plan, o Plano Divino, que conta a história do Reagan junto com João Paulo II. Ambos, com a diferença de 1 mês e meio, sofreram um atentado, quase morreram, e os historiadores, às vezes, não levam tão em conta a importância disso, né, para o que aconteceu em seguida. Então, eu estou lendo um livro, The Divine Plan, né, que mostra a história do João Paulo II com Reagan, e os historiadores dão pouca importância para o fato de que ambos sofreram um atentado, foram baleados e quase morreram, os dois quase morreram, com a diferença de 1 mês e meio. E eles se encontraram e trocaram várias correspondências, onde isso foi muito marcante para a vida deles. E eles se viram ali numa missão divina. O Reagan repetia que era o DP, o Divine Plan, que tinha feito isso com eles. Ambos sofreram um atentado e sobreviverem. Eles eram muito cristãos, ambos. Um era papa, o outro era um protestante cristão, muito crente, né? E eles achavam que tinha uma razão de ser. E qual era essa causa? Eliminar o maior mal da humanidade, o comunismo. E eles descreviam o comunismo como justamente uma visão maligna do ser humano, né? O mal incorporado numa ideologia. Então, eu acho que nós estamos discutindo aqui derivadas desse mesmo mal. Nós estamos aqui combatendo até hoje, né, as variações adaptativas do comunismo, que é nada mais nada menos que essa visão woke de hoje. E está lá tudo. Está lá o ambientalismo radical, está lá o movimento LGBT radical, está lá o movimento racial que segrega e é radical, está lá o aborto para bebês recém-nascidos, está lá o relativismo cultural, que a cultura dos índios que cometem infanticídio não é pior do que a cultura ocidental. Então, existe método nisso. E essa turma está tão presa na bolha deles que eu acho que isso está fazendo com que eles aumentem o tom radical das mensagens. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo isso. O Joe Biden está comprando a briga de Hollywood e da Disney em relação ao projeto de lei na Flórida, que diz apenas que você não pode doutrinar crianças de 5, 6 anos com ideologia de gênero, que é assunto sexual é dos pais. E eles estão Don't Say Gay Bill, que não tem nada a ver com isso, né? E então o Casa Branca está comprando essa briga. Isso é falar dentro de uma bolha. E se não enxergar que em pesquisas mostram que 60% dos democratas são a favor da lei e são contra a doutrinação em crianças em âmbito sexual. 60% dos democratas. Então, eles estão presos na bolha woke. Então, quando o Lula sobe o tom, fala que o MTST vai governar junto com ele, que tem que ir lá pressionar na casa dos deputados mesmo, e foi cobrado, porque teve muita repercussão, e já disse, qual o problema? Dobrou a aposta. Falou, qual o problema? Qual o mal nisso? Quer dizer, está dentro de uma bolha, ainda que seja uma bolha demagógica, mas é insensato por jornalistas, por empresários, por toda essa patota que vive dentro de uma bolha, que não tem contato mais com o povo de carne e osso, com seu José e a Dona Maria. Não, foi meu exercício na hora, Jones, para mostrar o absurdo da fala, o método fascistoide por trás da fala. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo a mesma ameaça. O mundo vinha abaixo, a imprensa estava batendo bumbo, o que mostra o quê? O duplo padrão, a hipocrisia, a incoerência. Mas, de novo, se fosse hipocrisia por hipocrisia, ia ser aleatória. E não é, tem lado. Tem sempre lado. É sempre para proteger o discurso radical de esquerda e demonizar o discurso conservador cristão. Tem método.
Então, quando o Alckmin se revela um demagogo, ele faz o quê? Ele sai da Opus Dei e da visão conservadora dentro dos tucanos e se torna um petista. Ou seja, a transição tem método, tem lado. É sempre do lado direito para o esquerdo. A proteção está sempre lá do lado esquerdo, nesses movimentos militantes, progressistas, entre aspas. Então não é aleatório. Quando a gente fala em estatística, curva de Gauss, o sininho, né, tem lá as extremidades dos dois lados iguais. E aí você tem o erro estatístico, que é aleatório. Nesse caso, nós estamos falando de viés. Então nós temos que nos perguntar por que a demagogia, por que as prateleiras da feira de demagogia são sempre aquelas do lado esquerdo e no lado direito está vazio. Por quê? E aí tem que entender que é uma consequência, uma continuação da ideologia comunista, maligna, materialista, ateísta, anticristã, que repudia a visão de o ser humano é alguém sagrado porque é feito à imagem e semelhança de Deus. Eles rejeitam tudo isso. Então, quando você entende o que está por trás, fica mais fácil entender por que essa feira de demagogia tem sempre o mesmo discurso. Ela aponta sempre para o mesmo lado.